Nesse trabalho, abordaremos o processo da mitose, que é uma das formas de divisão celular fundamental para o crescimento e regeneração dos organismos. Ao longo da apresentação, falaremos detalhadamente cada uma das fases da mitose e explicando sua importância e o funcionamento dentro do ciclo celular. O trabalho foi elaborado pelo grupo composto pela Érica Vanzelli, João Vitor da Veiga e Júlia Gabriele. Para darmos início então ao trabalho, começamos com essa imagem. Tá vendo? Ela mostra todas as fases da divisão celular. Isso é só mesmo para ter uma visão geral do processo, né? E entender onde que cada fase ela se encaixa. Aqui é a intérfase, dividida em fase G1, S, G2. A intérfase é uma fase que precede a mitose, ocupa a maior parte do ciclo celular, mas ela não faz parte da mitose. Porém, ela é crucial para a divisão celular. E a mitose, né, que está dividida em prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. A mitose é um processo essencial de divisão celular que garante a distribuição adequada do material genético. A intérfase, ela está dividida em 3 fases, como vemos aqui nessa imagem, na fase G1, S e G2. A intérfase é uma fase de preparação para a mitose, onde a célula cresce, duplica seu material genético e se prepara para a divisão. Aqui temos a intérfase e as suas fases. A G1, que é conhecida como GAP1, aqui é onde a célula ela vai produzir proteínas, RNA, organelas, ela vai crescer. Aqui inicia a duplicação dos centrossomos e, por fim, há um ponto de checagem para verificar se tudo foi corretamente produzido. Estando tudo certinho, passa para a fase S. É onde ocorre a síntese, a replicação do DNA. É a fase mais longa e importante da intérfase. Em seguida vem a fase G2. É onde a célula ela aumenta de volume e produz moléculas necessárias para a divisão celular, finalizando a duplicação dos centrossomos aqui. E também tem um outro ponto de checagem para ver se foi tudo feito corretamente. Passando desse ponto, entramos na mitose propriamente dita, que é a primeira fase da prófase. Prófase. A prófase ela é a primeira fase da mitose. Na prófase, a célula inicia o processo de divisão mitótica. Primeiramente, ocorre a condensação da cromatina, transformando-a em cromossomos visíveis. Em seguida, a degradação do nucleolo. E os cromossomos eles começam a se mover para os polos da célula. Esse processo ele é chamado de polarização. E por fim, o envoltório nuclear ele se degrada, permitindo que os cromossomos eles fiquem livres no citoplasma para o próximo estágio da divisão. A metáfase é uma das fases da mitose ou processo de divisão celular que resulta na formação das células filhas geneticamente idênticas. Durante a metáfase, os cromossomos se alinham no plano equatorial, ou também chamado de placa metafásica da célula. Cada cromossomo é composto por 2 cromatídeas irmãs, unidas pelo centrômero. As fibras do fuso mitótico, originado dos centrossomos, se conectam aos cinetocoros dos cromossomos. A metáfase é crucial porque garante que a célula filha receba uma cópia exata dos cromossomos. Existe também um ponto de checagem, que é importante chamado de checkpoint da metáfase,
que verifica se todos os cromossomos estão corretamente ligados às fibras do fuso antes de seguir para a anáfase. Na metáfase, existe também a presença de microtúbulos, que desempenham um papel essencial no alinhamento e na separação dos cromossomos. Eles fazem parte do fuso mitótico. Existem três tipos de principais de microtúbulos envolvidos na metáfase. Os microtúbulos cinetocóricos. Esses microtúbulos se conectam aos cinetocoros, estruturas especializadas localizadas no centrômero dos cromossomos. Sua principal função é garantir que os cromossomos estejam alinhados corretamente na placa metafásica e, posteriormente, ajudar a puxá-los para os polos opostos da célula durante a anáfase. Os microtúbulos polares. Eles se estendem de um polo do fuso mitótico até o outro, sem se ligar diretamente aos cromossomos. Sua função é empurrar os polos do fuso para longe um do outro, alongando a célula, que facilita a separação das cromatídeas irmãs na anáfase. Os microtúbulos livres. Esses microtúbulos irradiam-se a partir dos centrossomos, que são localizados nos polos do fuso mitótico, em direção à membrana celular. Eles ajudam a ancorar e posicionar o fuso mitótico dentro da célula. A anáfase é responsável pela separação dos cromossomos duplicados, para garantir que cada célula filha receba o número correto de cromossomos. Durante a anáfase, as cromatídeas irmãs, que estavam unidas pelo centrômero na metáfase, são separadas. Essa separação ocorre quando as proteínas que mantinham as cromatídeas irmãs unidas são degradadas, permitindo que as cromatídeas sejam puxadas para os polos opostos da célula. Os microtúbulos cinetocóricos encurtam, puxando as cromatídeas irmãs em direção aos polos opostos da célula. Esse encurtamento é impulsionado pela despolimerização dos microtúbulos, um processo no qual as subunidades da tubalina são removidas das extremidades dos microtúbulos. Enquanto os microtúbulos cinetocóricos puxam as cromatídeas para os polos, os microtúbulos polares se alongam, empurrando os polos da célula para mais longe um do outro. Isso ajuda a alongar a célula, preparando-a para a divisão completa. A anáfase também pode ser dividida em dois momentos, a anáfase A e a anáfase B. A anáfase A, quando as cromatídeas irmãs se separam e começam a se mover em direção aos polos opostos. E a anáfase B, quando os polos da célula se afastam ainda mais, alongando a célula e facilitando a separação total. A anáfase é uma etapa crítica, porque erros nesse processo podem resultar em uma distribuição desigual dos cromossomos entre as células filhas, levando à neuploidia. Aqui é a Júlia e eu vou falar um pouquinho sobre a telófase e a citocinese. Na telófase, a célula ela está quase dividida completamente e ela começa a restaurar sua estrutura normal enquanto ocorre a citocinese, que divide o conteúdo celular. O fuso mitótico se desfaz formando seus componentes. Dois novos núcleos surgem, um para cada grupo de cromossomos, e as membranas nucleares e os nucleolos reaparecem. Os cromossomos começam a se descondensar, retornando à sua forma filamentosa. Na citocinese, o citoplasma da célula é dividido em dois, formando duas novas células. A citocinese normalmente começa assim que a mitose termina, com alguma sobreposição. E é importante notar que a citocinese ocorre de formas diferentes nas células animais e vegetais. Em animais, a divisão da célula ocorre quando um conjunto de fibras citoesqueléticas, chamado anel contrátil, contrai-se em direção ao interior da célula e parte a célula em duas, um processo chamado de citocinese contrátil. A indentação produzida à medida que o anel se contrai para o interior da célula é chamado de sulco de clivagem. As células animais, elas podem ser clivadas em duas, por uma compreensão, porque elas são relativamente macias e moles. E as células de plantas são muito mais duras que as células animais, né? Elas são cercadas por uma parede celular rígida e ela tem uma pressão interna alta. Por isso, as células de plantas vão se dividir em duas através da construção de uma nova estrutura no meio da célula. E essa estrutura, né, conhecida como lamela média, é feita de membrana plasmática e componentes da parede celular, disponíveis em vesículas, e ela também divide a célula em duas. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção e espero que tenham gostado.